Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras vai ser lá na Neoquímica Arena. Será que vem a primeira vitória de Vitor Pereira sobre Abel Ferreira? Olha, se enfrentaram duas vezes aqui no futebol brasileiro. Na primeira, no Paulistão, vitória palmeirense por 2-1. E também no Campeonato Brasileiro, lá no primeiro turno, vitória palmeirense por 3-0. Vitor Pereira tentando vencer pela primeira vez o também português Abel Ferreira aqui no Brasil. Trabalhámos para estar, sacar lá um bom resultado. Foi difícil? Foi. Vai ser difícil? Vai. Mas ninguém está à espera que não seja difícil, certo? Estamos onde queremos estar. Trouxemos a eliminatória para a nossa casa, para fechar aqui a nossa casa. Então o que nós temos que entregar é cada um o melhor de si. É isso que eu exijo, o que vos peço a cada um, que entreguem o melhor que cada um pode dar. Ok? Na técnica, na física, na tática e na mental. E só terem confiança e acreditar em vocês próprios. Do início até o fim. E tudo que passa à volta, apenas agradeçam. Aplaudem, agradeçam. Assobiam, agradeçam e aproximam. Agradeçam só. E o espírito do grupo, sabem quando é que se vê? Quando é preciso ter que correr atrás, quando é preciso defender. A defender temos que estar todos juntos. É aí que se vê o espírito da equipa. E isso nós temos que ir fortes. É só manter, se possível, subir os nossos índices de agressividade e de compromisso coletivo. Tá? Acho maravilhoso esses vídeos. Que homem. Mostrando os bastidores e tal. Muito legal, né? Você gosta óbvio que todos os clubes só mostram quando ganha. Qual seria a graça também de mostrar? Você perde, leva uma pancada, olha, tudo aquilo que ele falou não adiantou nada. Daria audiência, né? As TVs dos clubes Mas ia ter iam um monte bombar. de pi. Não ia dar. Mas é legal, né? Você gosta, né? De um discurso motivacional, mexendo com brio. Pô, jogou com 2 a menos parte do jogo, quase o jogo inteiro com 1 a menos. Não é legal ali o discurso? Só fiquei preocupado que ele ia machucar a mão, porque ele deu uns 3 socos ali na mesa, ele vai arrebentar a mão se der mais um daqueles. Senti falta de uma composição nova também do professor Abel, né? Ele é bom nisso, de composição musical. Recomendou Pequeno Príncipe na coletiva, hein? O Elton estava atento, né? O Elton prestando atenção em tudo. Serás eternamente responsável por aquilo que cativas. Exato. Temos uma tela falando do grande clássico entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, neste sábado, em 7 da noite. Quem leva a melhor, o Corinthians como mandante ou o Palmeiras visitante no Brasileirão 2022? Vocês aí, vocês da imprensa, Dona Mari, senhor Breire, senhor Elton, que vive dizendo torcida ganha jogo, etc. O Elton fala isso mesmo. O Palmeiras, nenhuma torcida assustou o Palmeiras até agora no Brasileirão e nem na Libertadores. Por que será, né? Olha aí, ó, 10 jogos. Por outro lado, o Corinthians como mandante, ninguém ganha do Corinthians lá. Toma, senhor Abel Neto. Olha aí, 10 jogos do Timão como mandante, 7 vitórias, 3 empates, 80% de aproveitamento, 14 gols marcados e só 3 sofridos na Neoquímica Arena. É o melhor mandante. E olha o melhor visitante, 10 jogos fora, com 6 vitórias e 4 empates, 73,3% de aproveitamento, seus corneteiros. 14 gols marcados e 5 sofridos. Então tem uma pergunta fácil para Mari. Vai dar o melhor mandante? Cara de dividir a tela em 4. Como é que é, Elton? Não entendi. Esse assunto, sexta-feira, clássico no domingo. É no sábado. Sábado, Esse é amanhã. assunto tem uma cara de dividir a tela em 4. Como assim? Já tô até com medo, viu? Como assim dividir a tela em 4? Aquele Assim, momento, ó. aquele momento Não estava entendendo. Calma. Aquele momento que o nosso amigo Prats tanto deseja. Caramba, mas por que esse cara tá tão prints, ansioso? etc. Eu não estava entendendo o que ele estava falando de dividir. Agora eu entendi. Nós teremos sim hoje o Sai do Muro, mas é mais pra frente. Calma, Elton. Calma. Vai Antes ser a com gente esse jogo? justifica Nosso o Sai do Muro vai ser com esse jogo, o amigo Leon? Vai? Ah, sensacional. O Elton tá ansioso. Segura aí, eu sei que você já deve ter o seu palpite. Não, eu tô com medo, não é ansioso, não. Eu ia começar até com a Mari, mas já que você tá tão ansioso pra falar, Por favor. me diga aí quem que vai se dar bem. O melhor mandante, frustrado ainda pela eliminação na Libertadores, ou o melhor visitante do Brasileirão, que é bom visitante, bom mandante na Libertadores, no Brasileiro, em quase tudo? Um visitante que não perde e um mandante que não perde também é empate, né? Sai do muro, Elton.
Você tá ansioso? Sai do muro logo. Não tô no muro. Não tô no muro. Aí... Mas assim, se a gente for olhar o momento, claro, né, Abel? E aí tem o peso do derby, tem todo o componente fator mando de campo. O Palmeiras vive um momento melhor, claro, né? É um time que conseguiu aí uma vaga nos pênaltis. A gente viu aí a motivação do Abel, como eles saíram de campo, né? Tem os bastidores do Palmeiras ali, o Scarpa acompanhando os pênaltis. Eles saíram muito fortalecidos, né, desse confronto, ao contrário do Corinthians, que fez 2 jogos contra o Flamengo muito abaixo, mesmo com todos os problemas. É claro que o Palmeiras chega num momento melhor, mas a gente está falando de um dos maiores derbys da América do Sul, né? Agora, será que o Palmeiras... essa cena aí fica passando. Essa cena muito não é legal, forte não. essa entrada. Vai ter perna o Verdão, depois de todo o esforço que fez na quarta-feira contra o Atlético Mineiro para conseguir essa classificação, jogando boa parte do jogo com 1 a menos. É bom lembrar que depois desse jogo de sábado, o Corinthians tem mais uma decisão no meio de semana contra o Atlético Goianiense e o Palmeiras vai ter a semana toda só para treinar e descansar. Breiler, e aí? Essa é a questão. Como o Palmeiras entra para esse jogo, porque teve de se sacrificar muito contra o Atlético pela Libertadores, e eu tenho certeza que o Corinthians, por jogar em casa, pela necessidade de reabilitação, porque se toma mais uma pancada no Clássico, até para chegar contra o Atlético Goianiense, já vai chegar ali para reverter uma vantagem de 2 a 0 e vindo de uma eliminação na Libertadores, como foi diante do Flamengo, e uma derrota mais uma pesada num Clássico, vai ficar muito difícil. Então o Corinthians sabe que para quarta-feira, para o meio de semana, depende de um bom resultado e de uma boa atuação no Clássico. Então imagina um Corinthians com uma intensidade alta, independentemente dos jogadores, e o Vitor Pereira agora tem mais gente. Apesar da saída do William, o departamento médico do Corinthians está mais vazio. E o Palmeiras depende de como o Palmeiras valoriza demais o Campeonato Brasileiro, sabe que tem a oportunidade com o Abel de conquistar pela primeira vez, mas realmente foi um jogo bastante desgastante. O Palmeiras, por colocar muita intensidade no seu estilo de jogo, precisa do aspecto físico, da boa condição física dos seus jogadores. Então há de se medir isso. Será que ele vem com o time só reserveira, será? Não, acho que... Deve dar uma misturadinha aí. Ele poupa 5 titulares, né? Todo reserva é difícil. O Danilo, que a gente acabou de ver o lance ali feio do Danilo à entrada, ele jogou meia hora na quarta-feira, imagino que ele seja titular, por exemplo. Mas uma coisa, se fosse um jogo que nem foi Flamengo e Corinthians, de Libertadores, de ali, que a gente sabe que os dois vão com intensidade máxima, com o que tem de melhor, eu certamente, mesmo o Palmeiras jogando em casa, apostaria no Palmeiras, porque o Palmeiras, para esse tipo de jogo, se mobiliza mais e tem um time bem mais organizado, muito mais evoluído e amadurecido que o do Corinthians. Agora, por ser esse jogo que o Palmeiras talvez não consiga entregar, até pela necessidade de mobilização, você segurar um empate de 0 a 0, tendo 2 jogadores a menos, as circunstâncias, pênalti, não é só o cansaço físico, há o cansaço emocional também, o mental da equipe. Mas, por essas circunstâncias, o Corinthians ganha a condição de surpreender. E hoje, quando a gente fala do Corinthians vencendo o Palmeiras, mesmo jogando em casa, não deixa de ser uma surpresa, porque o estágio da equipe do Abel é muito mais avançado do que o da equipe do Vitor Pereira. Tentei pescar ali alguma coisa do que vai ser o seu palpite no Sai do Muro, mas você está jogando... Você está escondendo o jogo, hein? Tô no time do Elton. Está escondendo o jogo, está deixando tudo para daqui a pouco. Eu gosto ali de palpites ousados, mas nessa eu estou bandeando para o empate. Mas você sabe que não tem empate. Por isso se chama Sai do Muro. Então já vai pensando aí. Eu já sei que nossa produção preparou uma saída para a gente apostar no empate. Acho que esquece. Confirmou que o Sai do Muro é nesse jogo. Esquece. Não vai ter empate. Não, esse Sai do Muro vai estar autorizado o murismo. Não tem. Regulamento do F360 do Sai do Muro não permite nenhum tipo de brecha para empate. Cuidado que eu e Elton já acionamos o STJD do Sai do Muro, vai ter. Chama o VAR. A gente resolve de brincadeira. A gente vai melar o Sai do Muro. O Leon, não acredito que você amoleceu para esses caras. Você deu moral para esses caras para falar de empate. Aqui é bastidor, né, Elton? Tá de brincadeira. Mari, fala aí, vai. Não quero nem mais ouvir o Breile por um tempo. A gente trabalha nos bastidores também. É isso. Olha, é uma boa oportunidade para os jogadores do Corinthians
mostrarem que o Vitor Pereira estava errado. Se a informação realmente é de que eles ficaram incomodados com aquela declaração, de que eles teriam entrado de barriga cheia contra o Atlético Goianiense no jogo de ida da Copa do Brasil por conta da vitória diante do Atlético Mineiro por 2-1 do Campeonato Brasileiro, ganha do Palmeiras agora e vai lá e pelo menos tenta reverter o placar com vontade contra o Atlético Goianiense. Aí já, né, passa a régua nesse assunto e fica tudo certo. Mas não é fácil. Não é fácil. Eu acho que eu defendo o trabalho do Vitor Pereira. Eu acho que tem que dar continuidade. O Corinthians, né, as informações aqui, o Corinthians já até procurou ele para tentar renovar, mas ele também passa pela mesma coisa que passou o Abel, saudades da família, a esposa dele não pôde acompanhá-lo ao Brasil porque cuida da mãe. Então, isso a gente fala daqui, mas deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil porque é uma cobrança absurda em cima do treinador, jogador também, e você não ter para quem recorrer, né, dentro da sua casa deve ser barra. Então, o momento do Vitor realmente é bem complicado, assim, até não só profissionalmente falando. Mas eu imagino que ele pode ter conseguido reverter essa situação mental dos jogadores. Eu falei aqui, para mim o Corinthians não é um time que em campo mostra que está sentindo psicologicamente. Eu vejo, por exemplo, essa queda de rendimento mental muito mais num São Paulo, às vezes. O Rogério conseguiu corrigir um pouquinho, mas no Atlético Mineiro, acho que o time sente bem. Quando tomou o primeiro gol do Palmeiras ali, ficou claro isso no 2-2. Então, eu acho que pode ser um Corinthians que entre motivado. É um Vitor Pereira que ainda não venceu o Palmeiras. Lembrando que tem jogo quarta-feira, Sim, não, então, quarta-feira tem Corinthians e Atlético Goianiense, com a vantagem do Atlético Goianiense por ter feito 2-0 no jogo de ida. Mas eu acho que a Como ele vai sábado? Mas eu acho que a motivação é independentemente de quem entre. Não estou falando que ele vai entrar com força máxima, com os melhores jogadores dele. Eu acho que entra, por exemplo, o Mosquito, que o Gustavo Silva, que não atuou, não entrou como titular, ele é um ótimo jogador para entrar contra o Palmeiras. Ele daquele lado direito, é um jogador que chama a responsabilidade, o próprio Watson, mas eu ainda aposto no Gustavo Silva. Acho que ele pode entrar com o Roger Guedes, porque o Roger Guedes entrou com o Yuri Alberto de titular. Renato Augusto, de repente? Ele pode entrar com o Renato Augusto, então ele poupou alguns... Piton, ele usou o Fábio Santos no jogo da Libertadores da eliminação. Rafael Ramos no lugar do Fagner, não sei. Não sei. Uma coisa que a gente... Desculpa, Breyer, o que a gente sabe que ele tem que tomar cuidado é justamente nesse sistema defensivo dele, porque o Palmeiras com velocidade já sofreu, né, fez contra o Corinthians com o Vitor entrando com o Piton na esquerda. E ali foi difícil segurar o Dudu. Time por time, a gente já viu Palmeiras e Corinthians recentemente com uma disparidade maior a favor do Palmeiras. O Palmeiras entrava como favorito porque a qualidade do elenco, principalmente dos 11 Não continua? era maior. Se a gente analisar jogador por jogador, o Corinthians diminuiu e se aproximou do Palmeiras em termos técnicos. Com quais jogadores? Não, Yuri Alberto, por mais que não tenha jogado. Não fez nada até agora. Mas é jogador que chega e melhora a opção que o técnico tem em relação a Jô, em relação a Júnior Moraes, o cara que incorpora o ataque. Quem mais? Roger Guedes. Por mais que esses caras não estejam entregando, é o caso do Renato Augusto também, o Corinthians hoje tem qualidade técnica para enfrentar, para competir com o Palmeiras. Por que isso não acontece? Quando o Abel chega no Palmeiras, ele faz uma espécie de lavagem cerebral, uma lavagem cerebral do bem nos jogadores que compram integralmente a filosofia dele. Gostei dessa lavagem cerebral do bem? Do bem, porque geralmente a lavagem cerebral... É o coaching motivacional do bem. A lavagem cerebral é aquele cara que está manipulando, mas no caso do Abel, ele fez com que todos os jogadores comprassem o barulho dele. O único ruído... E eles só compraram porque deu certo. Não foi uma coisa que em campo não deu resultado, né? Porque os caras olham ali e falam, não, esse cara tá mandando a gente fazer... Ele não tá falando abobrinha. Essa lavagem cerebral do bem, o cara entra meio hipnotizado. Eu tenho que marcar, eu tenho que correr, eu tenho que recompor, eu tenho que tocar a bola, eu tenho que obedecer o professor. E dá tudo certo! E faz isso no automático. Eles nem pensam. Já é tão interiorizado no Palmeiras que o time joga de uma forma que a gente consegue controlar os jogos porque é automatizado. No Corinthians,
o Vitor Pereira ainda não conseguiu. Porque o único ruído que eu me lembro no Palmeiras, de um jogador chegar ali, foi o Dudu no comecinho, mas logo o Abel já cortou as asas, ele entendeu que ia precisar fazer coisas diferentes no jogo dele, se adaptou. No caso do Vitor Pereira, é ali um ruído constante de jogadores não adaptados. É o caso do Roger Guedes, que ainda vive esse dilema, joga onde, e onde joga não rende, compromete o time, o encaixe com o Yuri Alberto. Então, se o Corinthians tivesse 50% da entrega tática do Palmeiras, o jogo seria igual. Os primeiros 30 minutos contra o Flamengo, 20 minutos contra o Flamengo, se entra assim contra o Palmeiras, tem chance. Então, pois é. Porque ali competiu no jogo da volta contra o Flamengo. Competiu. O problema tá lá na frente em finalizar, né? E competiu com uma escalação que não contemplou o Roger Guedes, que precisa de jogadores jovens para equilibrar essa intensidade. Se o Corinthians tivesse seus principais jogadores jogando com a intensidade que o Palmeiras joga sempre, seria um jogo que a gente falaria, o Corinthians jogando em casa... Gostei do seria... Mas ele tá dando indícios do palpite. Ele tá dando indícios de que vai apostar no Palmeiras. Mas segura aí, não precisa falar ainda não. Não, eu já dei um spoiler, eu vou ficar no muro. Mas sai do muro o nome do... Se tiver mudança no regulamento, teremos protestos sérios aqui no F360. É uma brechinha. Tô avisando. Ó, fã de esportes participando? Tomara que venha cornetando essa provável mudança aí. Esse tapetão no F360. Quero ver. André Ricardo, sábado é o dia para o Corinthians usar o fator casa como uma força a mais para vencer o derby. Com certeza, sempre tem que ser, né, André? André estava com a camisa do Timão. Pro Abel, a torcida não faz diferença. Claro que faz, ela apoia e tal, mas contra o Flamengo, por exemplo, não teve diferença, né? 2-0 fora... A torcida do Flamengo ocupou a parte de trás inteira do gol. Sabia que ele ia falar isso. Cristiano, Palmeiras tem elenco, meus amigos. Um time misto com Scarpa e Danilo, que estarão suspensos na Libertadores. Ganha do Corinthians, apostou o Cristiano. Rafinha, um abraço, amigo. Se o Corinthians não ganhar sábado, pode esquecer o brasileiro e focar na Copa do Brasil, porque a vantagem vai abrir para 9 pontos. Ficaria ainda mais difícil chegar. Tô contigo, Rafinha. Se o Corinthians perder, então, a casa caiu. Olha só o nome dele, Ainda Bem. Gostei desse avatar. Ainda bem que o Ainda Bem tá com a gente, né? Gostei. Mais um. Gostei dos emojis, gostei. Torcedor do Vasco. Você gostou? Alvinegro. É o Léo, Alvinegro. É o Léo. Acredito que o Palmeiras ganhe e amplie a sua vantagem na tabela sobre seu rival. Palmeiras será campeão esse ano e é um favorito para a final da Libertadores. O Léo já eliminou o Atlético Paranaense. Torcida do Furacão tá de olho em você, Léo. Tweet printado e colado no vestiário. Exatamente. Agora sim, chegou a hora do Sai do Muro ou ainda não? Ah, sim, temos uma tela com a sequência de jogos para enriquecer ainda mais os nossos palpites. Vamos lá. Sequências de Palmeiras e Corinthians. Primeiro Corinthians. Próximos jogos do Corinthians. Palmeiras em casa. Depois Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Jogo decisivo também como mandante. Aí sai para enfrentar o Fortaleza, que já estará fora da zona do rebaixamento. Seus corneteiros ficaram falando que o Leão ia cair. Bragantino em casa pelo Brasileiro e Internacional também. O Corinthians só joga em casa? 4 jogos em casa. Corinthians só joga em casa? Estão reclamando palmeirenses, são paulinos, santistas e flamenguistas. Em algum momento a sorte precisava mudar para o Vitor Pereira, né? Quando ele chegou, ele teve vários clássicos, jogos fora depois de casa. lesão. É a hora, Vitor Pereira. E os próximos jogos do Palmeiras. Corinthians fora, pelo Brasileirão, Flamengo em casa, também pelo Brasileiro, Fluminense fora e... o Palmeiras só joga fora? Que negócio é esse? O Verdão só joga fora? O primeiro jogo da Libertadores é em casa ou fora, contra o Atlético Paranaense? Fora. Só joga fora o Verdão? Torcida do Palmeiras. Mas decide em casa. Fazer valer o mando. Abel. Antes do nosso Sai do Muro, o Elton quer falar alguma coisa? Quer protestar contra provável tapetão ou não? Não, Não, é um ponto muito rápido, Abel. No primeiro turno, o Palmeiras venceu o Corinthians por 3-0. O Vitor Pereira foi criticado
por ter colocado uma equipe mista e de não conhecer o clássico. Ele se defendeu daquela forma, né, que já viveu alguns clássicos, já saiu de camburão do estádio. No jogo seguinte, o Corinthians venceu o Boca por 2-0. O cenário é bem parecido, porque o 2-0 contra o Atlético Goianiense pelo menos leva o jogo para os pênaltis. Mas esse jogo contra o Palmeiras, será que o Vitor Pereira vai manter as convicções dele do primeiro turno? Ou ele vai ser flexível agora ao ponto de entender que o clássico também vai pesar, independentemente do jogo seguinte, que é um jogo importante de mata-mata? Entendi seu comentário, vou tentar resumi-lo. Então, ele vai por várias reservas, pensando no jogo contra o Atlético Goianiense. Você está dizendo que ele vai levar mais uma pancada do Palmeiras, vai perder. Isso vai motivar o time. Vai ser cornetado. Vai dizer uma reflexão apenas. Vão dizer que ele não conhece a história do Corinthians por colocar reservas contra o Palmeiras e aí ele consegue se classificar na Copa do Brasil. É isso que o senhor está dizendo? Não, eu estou dizendo que esse cenário aconteceu no primeiro turno. Será que ele vai se repetir? Será que ele vai insistir na ideia ou ele mudou de ideia com relação a isso? Por falar em mudar de ideia, que eu estou prevendo aí, estou sentindo um cheiro de tapetão, vamos ao nosso Sai do Muro de hoje com Corinthians e Palmeiras. Entendi. A pergunta é que permite essa tapetada ridícula aí de vocês. Olha a pergunta. Líder e vice terminam a rodada com qual distância? Olha que beleza. Aí os jeitinho diferente de mureteiros ficam à vontade para dizer que a distância, com empate, a distância vai ser a mesma. Faltou o Prates aqui. Por que não podemos mudar? Vamos mudar essa pergunta agora. Qual vai ser o placar do jogo? Vamos mudar? Não. Que tal, Leão? Vamos mudar essa pergunta? O que é para acabar com os mureteiros? Combinado não sai caro. Eu me preparei para dar esse palpite. Antes de vocês darem já os palpites, eu quero deixar aqui a minha nota de repúdio. Que isso? É o Galo? Nota de repúdio a essa pergunta que permite que esses mureteiros falem em empate. Mas vamos seguir. A distância no momento, ela é de quanto? É 46 pontos, é isso? 6 pontos. 39, 45. 45 Palmeiras, 39 o Corinthians. 6 pontos. Isso. Então vamos começar com o cara que promoveu esse tipo de tapetão, essa mudança repugnante, deprimente. Permite um empate no Sai do Muro. Olha que absurdo. Breiler Pires. Fui eu? Não. Foi você. Foi o Elton, protesto. Foi o Elton ou foi você? Elton. Foi você, Elton? Ele começou com essa história de empate, eu só segui o relatório. Eu entendi. Essa tática do Breiler aí foi espetacular, né? Me trouxe pro lado dele, disse, a gente recorreu e tal. Ele não falou aí de no lavagem fim, quando cerebral? chega na dividida da tela, foi o Elton. Não. Quem começou com o papo de empate foi o Elton, então já vou deixar meu palpite. Aqui, ó. 1-1. Eu mantenho o que eu estou vendo, o que o meu coração está dizendo. Breiler, você é o culpado. Tá bom. Líder e vice-líder, no momento a distância é de 6 pontos. Como vai terminar essa distância? 5. Por volta de 9 da noite de sábado. Quantos pontos? 6 pontos. 1-1 jogo. Tinha certeza que ele ia muretar. Tinha certeza absoluta. Não é uma mureta, eu estou seguindo o regulamento à risca, cravando a diferença de pontos. 6 pontos. 1-1, então. 1-1. Então, pelo menos isso você fez certo. Você falou qual será a distância e disse qual é o placar. Mas não é, não é obrigatório, né, falar placar, porque a pergunta é só sobre distância, né? E é um resultado... Agora, a outra que quer fugir também. É brincadeira. Eu tô... Não, é obrigatório dar o placar. Ela está dentro do regulamento. Não tô dentro do regulamento. Mari, por favor. Com o regulamento na mão aqui. Qual será a distância e qual será o placar do jogo? Ok. A distância vai cair para 3. Opa. Tô vendo o escudo atrás dela, bem atrás dela. Olha o escudo. Ela se empolgou com esse dela. escudo. Aqui é coragem. Foi uma pressão aqui, ó. E o placar vai ser 1-0. 1-0 magro. Básico. Gol de pênalti. No rebote. Gol contra de pênalti, é isso? Vai bater na trave, nas costas do Cássio e vai entrar. Assim, os palmeirenses ficaram felizes com o meu palpite, porque favorece o Palmeiras, mantém a distância de 6 pontos. Quem disse que os palmeirenses ficaram felizes? Eles querem ganhar do Corinthians. Um empate em casa com o Corinthians não tá bom? Em casa não, fora. Não, na casa do Corinthians, tá bom, não. Tá, os palmeirenses ficaram felizes e os corintianos também. Não, os corintianos não. Os corintianos ficaram felizes com o palpite da Mari. Eu não fiquei feliz com o seu palpite. Não. Elton.
A distância hoje é de 6 pontos, né, Abel? Isso. Vai cair para 5. Que matemática é essa? De 6 cai para 5. Só um soma ponto. Para mim vai ser empate esse jogo. E a distância do líder para o vice-líder cai para 5, porque o Fluminense vai assumir a vice-liderança. Olha! Que? Não merece palma. Respondi como está escrito aí embaixo, tá? Deitou no regulamento. Ele pensou além de todos. Eu estou até abrindo aqui, estou impressionado. Vai mudar o Eu respondi o que está escrito aí Estou na tela, viu, Abel? Estou Abel vai impressionado mudar o com a humilhação que o Elton fez com a gente aqui. Ninguém tinha pensado nisso. Então, peraí. Vai ser empate. Você muretou. Ele usou uma estratégia para muretar. Muretou. O jogo vai ser quanto que você falou? 1-1? Jogo, não deu o placar, vai ser empate. Você Tá. quer o placar também? Quero o placar, por favor. Você que é o cara do placar, dos cenários e tal, vai começar, um vai fazer, outro vai fazer. Pra mim vai ser 0-0, viu, Abel? 0-0. Então, mas tem Mas jogo ruim ou jogo 0-0. bom, Então, pelo menos? peraí. Olha que tem margem de interpretação Não, nesse jogo bom. regulamento. Não, Eu peraí. vou dar uma de VAR aqui. Peraí. Líder e vice-líder terminam rodada com qual distância? Se for líder e vice-líder de hoje, é Corinthians e Palmeiras. Então, esse é o problema Aí de você não, dar margem para dificulta. interpretação. Acrescentar, não. Não complica, Aí Tem não muita complica. brecha esse regulamento, Aí tô não. achando. Peraí, deixa eu ver. Com quem que o Fluminense vai jogar? Que eu tô perdido aqui. Inter. Internacional fora de Internacional e casa. Fluminense. O Fluminense vai ganhar, então, e o Fluminense vai para 41. E o Palmeiras vai ficar com 46. E o Corinthians com 40. A diferença é 5 pontos, tá certo. O Elton, muito bem. Bom, na minha opinião, então, a distância entre o líder e vice-líder vai ser de 9 pontos. O Palmeiras vai ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena por 2-0. E o Palmeiras vai a 48 pontos, o Corinthians vai ficar com 39, são 9 pontos, e o Internacional vai ganhar do Fluminense, vai se recuperar. E o Flamengo vai ganhar do Atlético Paranaense. E o Flamengo iria para 39, mesma pontuação do Corinthians. Então é isso. Minha aposta é Palmeiras 2, Corinthians 0 na Neoquímica Arena. E então tá feito, né? Todo mundo já apostou? Sim. Todo mundo Quer sabe. mudar? Não, todo No meu mundo tem Quer uma deixar de ser asterisco aí, mureteiro? por quê? Quer mudar, Elton? Meu placar? Qual foi seu placar? Não, tem um asterisco no meu aí, por quê? Porque você é café, não tá contando, né? Asterisco aí. É porque seu palpite está sendo analisado pela comissão de arbitragem. Ninguém mandou inventar, tem asterisco porque inventou. Bem feito. Líder e vice-líder. Tá registrado Quem na são súmula. líder e vice? Palmeiras e Não, Corinthians. eu gostei, viu? Porque aí dá margem pra justificar também o print, né? Ó, o asterisco foi por isso e tal. Muito obrigado, viu, Leão? Olha, então é o seguinte, Leão tem seus vai ser preferidos. registrado agora o print do nosso Sai do Muro com os palpites. Minha sugestão, eu e Mari, que tivemos personalidade e não apostamos em empate, pode sorrir. E os mureteiros aí que apostaram em empate, resultado. tirem a foto sério, por favor. E Vamos lá. paguem o almoço. O Elton não conseguiu ficar sério. Este segmento é apresentado por Betan. Não ficou sério nem rindo, né? Mas Ficou ele não é uma Não pessoa consegui. séria. normal de quem apostou no empate, sem personalidade. Não sorriu nem ficou sério. Fã de esporte? Eu representei o Prates aqui. Murei. Quando pôde murar, eu representei o Prates. Ah, é? Mas você tá namorando há 14 anos também? Ah, não. Aí não. Eu sou mais decidido. É, sei. Hashtag F360BR com a participação do Fã de Esportes. Será que tá cornetando os mureteiros? Ah, Que não. isso? Não Não. acredito. Que isso? Não acredito. Ivana Negrão. Ah, não. Ivana Negrão. Sensacional. Tem que vir aqui. Vamos ver o que ela tá falando, essa corneta. Amigos, espero mais de vocês no F360. Saiam do muro. Esse hoje é Oxe, bom, hein? Palmeiras é favorito pelo momento. Meu palpite. Parabéns, Ivana, pela personalidade. Parabéns, assim como a Mari, Eu não sabia que dava para participar. dando do banho programa. em vocês. Não sabia que dava para participar do programa pelo Twitter. Da próxima, acho que eu vou Claro que participar sim das próximas. Quem tem personalidade pode. Não, das próximas vou fazer isso. E sobre o Prates, tem uma nova modalidade de casamento agora. Qual que a é? gente pode recomendar. É o casamento do metaverso. Como é que é isso? As pessoas se casam num universo paralelo, É isso. na realidade virtual. O Prates é assim? Já que ele está resistindo ao casamento tradicional, a gente pode recomendar o casamento do metaverso para o Prates. Tá bom, então tá certo.
É sério, mas existe isso. As Existe? pessoas estão... Não existe mais casamento na igreja, entrar, convidado. Você manda e todo mundo vai... Isso. Não é existe. coisa do passado Você que está mesmo. vivendo em outro mundo, porque existe sim. Existe muito ainda. Existe? Não, mas Existe. tá acabando. E existe Fora de também... moda. Se existe, está fora de moda. E existe também... Só uma pergunta. Isso aqui é um programa de esporte? Ah, esporte. Esporte? Tá. Não, foi então só um vamos lá. parênteses. Flamengo e Atlético Paranaense.